26 de julho, festa de Santa Ana, Mãe da Santíssima Virgem. Não se pode dar ideia mais nobre, mais alevantada e ao mesmo tempo mais justa do mérito extraordinário, das virtudes brilhantes e da sublime santidade de Santa Ana, do que dizendo que ela é a mãe da Mãe de Deus. Essa qualidade augusta encerra todos os títulos de honra. Ela só por si vale por todos os elogios. E como o Espírito Santo nada pôde dizer de maior acerca de Maria, do que dizendo que dela nasceu Jesus Cristo, da mesma sorte nada se poderia dizer de mais glorioso para Santa Ana, do que dizendo que dela nasceu a Virgem Maria. Esta grande santa, que os santos padres chamam a consolação dos filhos de Deus, que suspiravam pela vinda do Messias, nasceu em Belém, na tribo de Judá, a 2 léguas de Jerusalém. Belém é chamada frequentes vezes na Escritura cidade de Davi, porque este santo rei aí nasceu. Santa Ana teve por pai a Matias, sacerdote de Belém, da tribo de Levi e da família de Araão, a qual era entre os judeus a família sacerdotal. E por mãe, a Maria, da tribo de Judá, ambos recomendáveis por seu nascimento, por sua probidade e pelos primores de uma vida exemplar. Tiveram 3 filhas. A mais velha, chamada Maria como sua mãe, esposou Cleófas, e foi mãe de São Tiago Menor, de São Judas e de São Simão, sucessor do referido São Tiago, primeiro bispo de Jerusalém, e de São José, apelidado Barsabás, ou Justo. É a estes santos discípulos que o Evangelho chama irmãos do Senhor, consoante ao modo de falar dos judeus, posto que não fossem senão seus primos, como filhos que eram da tia da Santíssima Virgem. A segunda irmã de Santa Ana foi Sobé, mãe de Santa Isabel, prima co-irmã da Santíssima Virgem. Enfim, o terceiro filho de Maria e de Matias foi Santa Ana, que o Senhor tinha destinado de São João Damasceno para dar ao mundo aquela que deveria ser a mãe do Salvador. Ana, logo ao nascer, por assim dizer, deu a mostrar as graças de distinção que fazem os grandes santos. Não admira, pois, que ela fosse as delícias de seus pais, e sua predileção pareceu tão justa que nunca despertou ciúmes. Reconheciam nela um fundo de sabedoria, de modéstia, de piedade e uma tal feição de espírito que, fazendo-a admirar, a volvia amável. O mundo, encantado de suas belas qualidades, dirigiu-lhe suas baterias. Os projéteis deram, porém, em falso. O retiro chamava com grandes atrativos, e os mais inocentes divertimentos, e até os mais naturais, as meninas de sua idade e condição, nunca puderam agradar-lhe. Assídua à prece, começou desde seus mais verdes anos a gostar de Deus e a não procurar senão comprazer-lhe. O amor da virgindade, virtude tão desconhecida antes do nascimento do Redentor, tê-la-ia decidido a passar os dias da vida no celibato, se a providência a não houver escolhido para ser a mais feliz das mães. Requestada por tudo quanto havia de mais considerável na sua nação, foi afinal destinada a Joaquim, que habitava em Nazaré, e que era da família real de Davi. Foi por este fausto enlace que a raça sacerdotal se encontrou reunida na mesma família com o sangue real, e que era absolutamente indispensável para que o fruto deste casamento pudesse ser um dia a mãe do Messias. A virtude que haviam resplandecido em Santa Ana, quando donzela, mostraram-se com novo brilho agora que era esposa do homem mais santo que então havia. Nunca houve casamento mais feliz. As mesmas inclinações, o mesmo pendor para a virtude, a mesma pureza de costumes, a mesma inocência. É que a mão que formara esses 2 corações unira-os pelos doces laços da mais perfeita amizade. O mesmo espírito que deveria animar os cristãos
de São João Damasceno, dava nestes dois santos esposos o modelo perfeito da vida interior e plena. Joaquim, sobre a montanha, de Santo Epifânio, oferecia incessantemente votos ao céu para apressar a redenção de Israel. E Ana, no retiro de sua casa, imolava-se continuamente ao Senhor no fervor de sua oração. Se aparecia em público, era para edificar. Sua compostura, modéstia, conversas, seu ar, tudo inspirava admiração por sua virtude e respeito por sua pessoa. Todo o tempo que lhe sobrava da oração era santificado pelo exercício das boas obras ou pelo trabalho. Sua caridade fê-la sempre olhar os pobres como seus próprios filhos, e o que lhe custava lenitivo em sua esterilidade era justamente haver pobres, posto que os bens temporais não correspondessem à nobreza da condição e do sangue. O ardor da caridade supria a mediania de fortuna. Bastava ser aflito ou pobre para encontrar junto dela uma mãe e para ter direito ao que ela possuía. Pode afoitamente dizer-se que o Espírito Santo quisera fazer o retrato de Santa Ana, fazendo-o de uma mulher completa e sem preço. O que é certo é que toda a vida desta grande santa é o modelo mais perfeito que temos da vida interior e oculta, e um compêndio das mais raras virtudes. Havia perto de 40 anos que Santa Ana estava casada sem ter filhos. Era isso uma espécie de opróbrio e infâmia entre os judeus. A promessa que lhes fora feita de que uma mulher de sua nação havia de nascer o Messias levava-os a olhar a esterilidade de uma mulher como um sinal de reprovação e como a maldição de uma família. Havia muito tempo que Santa Ana vivia nessa humilhação, sem esperança de sair dela por causa de sua muita idade. É certo que sua perfeita submissão à vontade divina lhe inspirava a paciência precisa para suportar as amarguras de seu estado, mas isso não impedia que ela não tivesse inveja daquelas que, por sua fecundidade, deviam ter algum dia afinidade com o Messias. Nessas disposições de espírito e de coração, orando um dia no templo com muito fervor, a ignomínia de seu estado tocou-a até arrancar-lhe lágrimas. Lembrou-se de que Ana, mulher de Eucana e mãe de Samuel, em igual situação, pedira a Deus com tanta confiança e fervor que afinal fora ouvida. Animada do mesmo espírito, Santa Ana suplica ardentemente ao Senhor que se dignasse olhar com olhos misericordiosos sua extrema aflição e ter piedade de sua serva, prometendo-lhe que, se lhe concedesse a graça de ter um filho, lhe o havia de consagrar e o destinaria ao serviço do templo. O Senhor atendeu a sua súplica, que ele mesmo tinha inspirado. Afirma-se que a nossa santa teve desde logo revelação disso, e que São João o soube ao mesmo tempo por um anjo. O que é certo é que poucos dias depois desta oração, Santa Ana ficou livre da ignomínia de sua esterilidade, tornando-se grávida da Santíssima Virgem. Os céus publicaram a alegria e a admiração que sentiam ao verem aparecer sobre a terra esta feliz criatura, concebida sem pecado e mais agradável aos olhos de Deus no primeiro momento do que todos os santos deveriam ser no último dia de vida. Mas, se no instante em que São João foi santificado no seio da mãe, a santidade do filho irradiou sobremaneira em Santa Isabel, é fácil de conceber que tesouro de bênçãos e que abundância de graças a Santíssima Virgem, no momento da sua Imaculada Conceição, agenciaria para sua mãe. Depositária durante 9 meses deste precioso tesouro, de que favores celestes não foi cumulada Santa Ana? De que luzes sobrenaturais não foi seu espírito esclarecido? De que sentimentos de piedade não seria seu coração então abrasado? Ela que trazia em seu seio aquela que havia de trazer no seu o Salvador do mundo.
Desde então, a vida de Santa Ana foi uma contínua contemplação. Sua conversação era no céu. Desde então, não gastou senão essas doçuras espirituais que são uma prelibação das alegrias celestes. O nascimento ditoso desta filha pôs cúmulo à sua alegria. A que todo o céu sentiu, derramou-se por toda a família. E uma alegria tão extraordinária foi um feliz presságio do que viria a ser esta donzela. Se é pelo fruto que se conhece a árvore, que ideia, ó ditosos esposos Joaquim e Ana, exclama São João Damasceno, não devemos formar de vossa inocência e de vossa sublime virtude? Era bem necessário que a santidade de vossa vida correspondesse à santidade da filha que destes ao mundo, e que deveria ser a mãe do Senhor dos Santos. Porque, vivendo uma vida pura, inocente, exemplar, vós tivestes a felicidade de dar ao mundo o tesouro da virgindade. Depois de haver dado à luz, Santa Ana aplicou-se unicamente a conservar e a cuidar do precioso tesouro que o céu lhe confiara em depósito. Ó, a mais feliz das mães! Exclama o mesmo santo. Que glória para vós haver nutrido aquela que deveria sustentar com o leite de seus peitos virginais o que sustenta o universo inteiro. É fácil de compreender quais foram os cuidados, as solicitudes e qual a ternura de Santa Ana por sua filha. Não tardou em conhecer que a graça nada deixara que fazer a educação. Um espírito esclarecido das mais puras luzes, um coração doce, humilde, dócil, formado pela mais eminente santidade, uma alma que, por um privilégio singular, não tinha contraído mesmo o pecado de origem, comum a todos os homens, e todas as belas prendas de espírito e de corpo reunidas nesta cara menina. Tudo isso não podia deixar de a volver em objeto das delícias da mãe. Foi necessário, no entanto, para cumprir o voto que fizera, separar-se dela logo que atingiu a idade de 3 anos. E por mais fortes que fossem os laços que uniam esses dois corações, por mais que lhes custasse, foi preciso fazer o sacrifício. Santa Ana prometera a Deus consagrar-lhe no templo o fruto que lhe desse. Chegado o tempo de cumprir a promessa, não hesitou. Trouxe ao templo de Jerusalém esta cara filha, que consagrara a Deus antes do nascimento, e apresentando-a ao grande sacerdote, consagrou-a a este Deus que a criara para si. Não havia aparecido ainda no templo oferenda de tão grande preço, nem vítima tão pura. A Santíssima Virgem foi recebida desde então como destinada ao ministério do templo entre as viúvas e as virgens que aí tinham um aposento separado e onde viviam debaixo das ordens dos sacerdotes. Santa Ana e São Joaquim, não podendo estar separados de sua querida filha, deixaram Nazaré para irem estabelecer-se em Jerusalém, junto do templo. São Joaquim não sobreviveu muito à consagração que fizera de sua filha a Deus. Disse que morreu pouco depois, nos braços de Santa Ana, cheio de dias e de merecimentos, na idade de 80 anos. A nossa santa passou os anos de viuvez em um sequestro do mundo ainda mais perfeito e em grande fervor. Sua vida foi uma contínua oração. Seu coração abrasado nas mais puras chamas do amor divino, suspirava pelo único objeto de todos os seus desejos, que era seu Deus, seu soberano bem e seu último fim. Finalmente, depois de ter tido a consolação, durante 11 anos, de ver crescer em sabedoria, virtude e em toda sorte de perfeições, à medida que ia também, medrando em idade, sua santa filha entregou sua ditosa alma a seu Criador, na idade de 79 anos, e foi sepultada junto de São Joaquim. A Igreja considera a morte de Santa Ana um doce sono, para dar-nos a entender a doce tranquilidade com que deu a alma. Muitos anos depois, os fiéis transferiram suas relíquias
para a igreja do sepulcro de Nossa Senhora, no Vale de Josafá, onde se vê ainda hoje um túmulo em uma capela. A cidade de Apte, na Provença, tão célebre por sua antiguidade, e a que Júlio César deu foros de colônia romana, glorifica-se de ter em posse de muitos séculos o corpo de Santa Ana, que Santo Auspício, primeiro bispo desta cidade, tomou do Oriente, e que em 772 foi transferido pelo bispo Magnérico para a catedral. O concurso de estrangeiros que a devoção para com esta santa atrai continuamente de toda a parte e as graças singulares que aí se recebem pela intercessão onipotente de Santa Ana provam visivelmente quão grande é seu crédito junto de Deus e quanto ela ama aqueles que vão a este lugar honrar suas relíquias.